Olá, boa noite. Prazer muito grande estar aqui. Alegria muito grande, porque nós estamos tendo uma oportunidade, um privilégio enorme, que é estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse canal de YouTube, Márcia Olinda Peçanha, é para que a gente possa se inscrever, compartilhar, dar a nossa opinião, não é? Então eu quero pedir para você, não retenha a mensagem com você, divida com alguém, compartilhe com um amigo, que às vezes você pensa que não está precisando, mas que vai fazer muito bem estudar a palavra de Deus, certo? Eu quero, nesse momento, pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele enriqueça as nossas vidas, que Ele traga para nós, assim, grande, enorme entendimento sobre aquilo que Ele vai nos ensinar, que está, na verdade, em Atos, no capítulo 9, a Bíblia registra a conversão de Saulo. O nosso tema vai ser Saulo e o encontro com Jesus. Saulo é um homem muito, muito importante, um homem VIP na época na sociedade, não é? Nascido em Tarso, pertencente ao conselho judaico, e em Israel ele era muito importante. Nós vamos poder observar que ele frequentou, não é, escolas ótimas, as melhores escolas que se tinha lá. Ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem, não era considerado ignorante, muito pelo contrário, ele era poliglota, ele era culto, muito polido, e ele sabia a respeito de Jesus, mas Saulo sabia pouco a respeito de Jesus. Eu vou ler com você um pouquinho do capítulo 9 para que a gente possa tirar algumas lições nessa noite para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nós vamos dar uma paradinha aí e depois a gente continua. Para que nós vamos parar? Para a gente comentar, para a gente refletir, não é isso? É interessante que, como eu já disse um pouquinho antes, ele sabia de Jesus, mas ele sabia um pouquinho. E ele não era considerado pelas pessoas do seu convívio, do seu contexto, como ignorante. Mas eu vou, assim, me atrever um pouco a dizer para você que ele carregava ignorância sim. Sabe por quê? Ele tinha muito conhecimento, mas de Jesus ele tinha um conhecimento pouco. Era um conhecimento fragmentado, era um conhecimento que ainda não tinha alcançado maiores informações a respeito de Jesus. Mas ele era muito religioso, muito cuidadoso com a sua fé, e para ele, aquelas pessoas que estavam se levantando e defendendo o evangelho de Jesus, era uma seita que estava ameaçando, não é, a fé judaica. E isso ele não podia permitir, já que ele era uma pessoa muito influente entre os fariseus, era estudioso da lei e defendia a lei assim com bastante autoridade, né? Então, como ele percebeu que as coisas estavam se proliferando, que as informações a respeito de Jesus estavam se proliferando, ele então, estando aqui sob ameaça de morte, por quê? Porque quando eu digo para você que eu considero que ele tinha um pouco de ignorância, pelo seguinte: quando nós buscamos o conceito sobre ser ignorante, nós encontramos o ignorante como aquela pessoa que parcialmente conhece alguma coisa, mas acredita que conhece tudo e toma decisões, tem atitudes baseadas nesse conhecimento fragmentado. Não é? Então, foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele, então, fez o quê? Dentro dessas informações que ele tinha, que ele achava que eram as informações bacanas,
ele tomou a decisão de perseguir os cristãos. Ele, dentro dessa decisão, ele procurou, dessa forma parcial, não é? Ele achava que aquilo era tudo que ele tinha e era tudo para todos também. Então, vamos lá. Nós vamos exterminar o cristianismo. Nós vamos achar homens e mulheres que estão defendendo esse evangelho para que a gente possa matar ou trazer preso para Israel e aqui sentenciá-los com a pena de morte, quem sabe, não é? Se eles professassem a fé. Ou seja, Saulo era um homem que perseguia os cristãos sem dó nem piedade. A igreja de Deus não podia crescer porque ele não, dentro do que ele acreditava, ele não podia permitir aquele crescimento. Aquele crescimento traria prejuízos à fé dele. Então, vamos prender esses homens. Mas, para isso, ele tomou uma atitude. Olha o que diz aqui. Seguindo não, melhor dizendo, eu vou voltar um pouquinho. Ele pediu cartas ao sumo sacerdote, não é, também conhecido como grande sacerdote, para que ele fosse às sinagogas da cidade de Damasco e lá ele pudesse então prender os cristãos que estavam se reunindo lá e que eram judeus e que estavam propagando aquela fé. Ele iria prender, ele poderia matar, ele poderia deixar sem lar. Por quê? Porque aquela carta era um documento dado por um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha grande reputação entre o povo de Israel, porque ele oferecia o sacrifício a Deus para remissão dos pecados das pessoas. Ele era reconhecido como um homem de Deus, não é? Então, ele tinha plena autoridade para fazer aquilo. E daria, então, com essa carta, com esse documento, plena autoridade a Paulo para fazer aquilo que Paulo tinha intencionado fazer. É interessante a gente ver que essas cartas levariam Paulo ao destino que ele já tinha intencionado, que era também ir a Damasco. Damasco era uma cidade também conhecida como Síria, não é? Capital de Arã. Essa cidade, as pessoas que viviam lá viviam em guerra contra Israel. Era também um centro comercial de onde eram transportados produtos da Palestina para o Egito. Distava de Jerusalém cerca de 225 quilômetros. Uma viagem até lá hoje, não é? Saindo de Jerusalém, nós levaríamos de carro cerca de umas 2 horas e pouco, numa velocidade boa. Só que Saulo faria essa viagem tendo como transporte o cavalo. Ou seja, para você ver como ele era um homem determinado a proteger o que ele cria e acreditava que ele não media esforços, poderia levar dias, desde que ele chegasse lá e cumprisse o que era esperado pelos fariseus. Esse povo que confrontou Jesus, esse povo que questionou Jesus, esse povo que crucificou Jesus também, não é? E quem era Saulo? Ele era um fariseu. E ele estava, então, agora autorizado a ir. Aí a gente vê aqui que ele pegou o cavalo e foi fazer esse percurso acompanhado de proteção também. E nesse percurso de 225 quilômetros, chega a uma certa altura que ele ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele no chão, ainda meio, né, sem poder enxergar direito: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Sabe por quê? Porque, como eu já disse para você, o conhecimento dele a respeito de Jesus era pouco. Mas ele estava indo lá para fazer algo contra os cristãos,
porque ele não sabia ainda que o que ele estava fazendo era contra o próprio Jesus. E ele é esbarrado pelo céu, sabe? Aquele momento em que a gente cai, em que a gente tem a necessidade de saber, de refletir o porquê caímos ou quem nos fez cair, porque o nosso tapete foi tirado embaixo do nosso pé, uma situação, um momento que nós vivemos. Pois é, Saulo caiu. E quando ele cai, ainda sem enxergar, ele consegue ouvir. E quando ele ouve o Verbo que se fez carne, que é o nosso Jesus, que é a palavra, o Logos de Deus. O nosso Jesus, ao se confrontar com Saulo, ele diz assim: você está me perseguindo. Um homem tão zeloso. E agora ele precisava se levantar. Ele precisava sair daquela posição. Ele precisava, com toda a autoridade dele, entender que o Jesus que ele perseguia era tão poderoso que ele não teve condições de ficar de pé diante daquele Jesus. Bom, nessa queda necessária, ele reconheceu que era necessário obedecer. Ele ficou completamente sem chão. As pessoas ajudaram porque Jesus continuou direcionando Saulo. É assim que acontece com Deus. Quando nós passamos por alguma situação e nós caímos e nós ficamos atônitos, nós ficamos estremecidos, nós ficamos entristecidos, deprimidos, e ali nós clamamos o Senhor, ele se levanta e vem falar conosco, e ele vai dentro de como nós vamos permitindo, ele vai direcionando nossas vidas. Na fragilidade de Saulo, ele disse assim: olha, levanta-te, levanta-te e vai para a cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de Saulo, eles ficaram emudecidos. Eles ouviam a voz, mas eles não entendiam a voz. Aquela voz estava direcionada para Saulo. E nós podemos tirar lições para a nossa vida. Nós podemos compreender que naquela ignorância a respeito do Senhor Jesus, Saulo estava vivendo uma vida de escuridão, de limitação, de fragmentação de conhecimento. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece conosco quando nós achamos que uma vez conhecendo Jesus é o tudo que nós temos e que os nossos problemas todos serão solucionados. Não é essa vida que Jesus nos garante. Ele nos garante andar conosco e ele nos garante que nessa caminhada muitas coisas nós vamos conhecer a respeito de Deus que nós não conhecíamos antes do encontro com Jesus. Então, aquele tombo, aquela queda, não era o fim de nada para Saulo, muito pelo contrário, o começo. Era o começo de grandes experiências com Deus. Eu não sei como você está, mas eu posso te dizer que Jesus deseja um começo com você, deseja se apresentar para você, deseja dizer para você que muitas vezes você pode estar sendo zeloso, pode estar sendo cuidadoso, pode estar sendo religioso, mas você pode ter uma grande reputação, mas o seu caráter precisa ser mudado. Você precisa, de repente, estar vivendo a situação que você está vivendo para você se render a Jesus, para você passar, quem sabe, como Saulo, ele passou 3 dias sem ver. Ele passou 3 dias sem se alimentar. E nesses 3 dias, mudanças aconteceram. Os olhos foram abertos assim que chegou Ananias. Sabe por quê? Porque Jesus fez com que ele caísse, mas Jesus não o deixou. Então, se você está passando alguma situação difícil na sua vida, algum confronto, alguma humilhação, Jesus pode estar permitindo você passar isso para que você se renda a Ele e continue ouvindo
o direcionamento dele para que você cresça no conhecimento de Deus. Então, Saulo, quando ele ouviu Jesus falar, ele ouviu a própria palavra de Deus. E naquele momento, a gente pode entender que a palavra de Deus estava se confirmando, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos o que Deus fala, a nossa fé cresce. Nós passamos a confiar mais, a depender mais, a ter sede, a ter fome de relacionamento com Jesus. Então, nós observamos que quando nós temos essa fome, quando nós buscamos a palavra de Deus, alguma coisa que nós não víamos, nós passamos a ver. Então, quando chegou Ananias, obedecendo a Deus na busca de Saulo, como um vaso escolhido para Deus, e proporcionando, através do Espírito Santo, a cura para a vida de Saulo, Ananias era um homem que já tinha passado pela experiência com Deus, porque na vida com Deus nós nunca ficamos sozinhos. O Senhor sempre proporciona alguém para nos ajudar no caminho, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar, para ser o nosso apoio. E estava aí Ananias, sendo um apoio para Saulo, levando o conhecimento e dizendo para ele, aquele Jesus que fez você cair lá atrás, foi ele que me mandou vir aqui. Olha, quanto conhecimento nesses 3 dias, quanto momento de reflexão. E então, houve uma nova visão de vida, porque Ananias curou Saulo. Uma nova visão, o bem-estar, o equilíbrio. Quando nós encontramos, aqui mesmo no livro de Atos 9, no mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 19, diz que quando Ananias chegou, Saulo também foi alimentado, ele se sentiu fortalecido e ele pôde continuar ali em Damasco, não para matar, não para perseguir, mas para ficar com os cristãos, para conhecê-los melhor. E aí ele começou a entender que era necessário sofrer por Jesus. Houve um momento lá no capítulo 26, no versículo 5, que ele diz assim, eu vivi fariseu. Eu vivi a fé judaica da forma mais severa que a religião ensina. Eu era um expositor preciso da lei, mas aquela condição dele precisava ser alterada, e foi alterada. A visão dele foi restabelecida. Meu amigo, você que me escuta, que você possa apanhar nesse momento a inspiração na vida de Saulo e ver como você está vivendo a sua vida cristã. O que você está fazendo com ela? Você está se relacionando com Jesus, Jesus está direcionando sua vida. Ou ele está do lado de fora porque você acha que já sabe tudo, que já sabe muito. Nós crescemos sempre. Nós precisamos ter foco sempre em agradar o nosso Deus. Oh, meu amigo, não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. Renda-se como Paulo se rendeu. Busque ao Senhor. Que Ele te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja e seja o seu melhor amigo. Sempre, em toda circunstância da vida. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos que fale conosco, como o Senhor falou com Saulo. Se nós precisamos sair de alguma posição, ó Senhor Jesus, sabemos que seremos bem cuidados pelo Senhor, que seremos totalmente restabelecidos. Nós nos entregamos ao Senhor, nós pedimos que nos ajude a crescer no conhecimento. Estenda para nós a tua graça, para a nossa casa, para a nossa família, esse favor que não merecemos. Tenha misericórdia de nós, venha ao nosso encontro. É assim que nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. No próximo vídeo, eu aguardo por você. Mas agora, eu peço para você, comente, compartilhe. Ajude a gente
a propagar a palavra de Deus. É um prazer tê-lo no canal. Boa noite.